Olá, tudo bem? Professor Demetrio na área para mais uma aula de Sociologia. Hoje, como grande objetivo dessa aula, nós vamos retomar um pouco as noções fundamentais de Antropologia, com ênfase nas noções de cultura, diversidade e identidade. Vem comigo? Como você define cultura e diversidade? Vamos tentar responder isso, então, ao longo das aulas. Vamos ficar com essas perguntas na cabeça e respondendo elas. Vamos relembrar um pouquinho. A antropologia estuda as culturas, que é um conjunto de práticas e valores com base no relativismo cultural. As ciências sociais têm três grandes áreas: a sociologia, a antropologia e a ciência política. Quando a gente fala em antropologia, então é a área dessas ciências que estudam os fenômenos sociais que é correspondente a um estudo das culturas. E quando a gente fala em antropologia científica, a gente tem que relembrar que a gente está falando a partir do momento da construção e da consolidação do relativismo cultural, que é justamente aonde se estudam as diferenças entre as culturas, tá? Colocando, então, a possibilidade daquilo que é multicultural, que é múltiplo, que não é singular, que é diverso. Ela possui a perspectiva da diversidade, palavra-chave dentro do relativismo, já que vivemos em uma sociedade multiculturais. Isso é fato. Se a gente pegar o Brasil, quantas culturas existem no Brasil? Quantos Brasis nós temos dentro do Brasil? Já fizeram essa análise? Até mesmo quantas culturas se há dentro de um território, de um estado. Pega o nosso estado do Paraná, para você ver. Oeste paranaense, o litoral paranaense, o norte do Paraná, a capital metropolitana. Vocês vão ver que parece que a gente tem realidades distintas, em termos culturais, econômicos, alimentares, futebolísticos, esportivos, etc. Que são muitíssimo interessantes. Então, o conceito de cultura. Então, como eu falei, nas ciências sociais, em especial na antropologia, entende-se por cultura a prática, conjunto de práticas, saberes, valores e normas construídos nas interações sociais ocorridas em cada grupo humano, em determinado tempo histórico. Isso é fundamental. Então, os saberes, o conhecimento, os valores, aquilo que a gente normatiza, que a gente agrega, que a gente conhece, certas normas, algumas práticas, isso correspondentes a pessoas em comum que tornam aquele conhecimento comum que faz com que as pessoas tenham identidades, que é um conceito que a gente vai estar vendo hoje. Ter identidade é você, diferente do seu RG lá, da sua identidade enquanto cidadão, simplesmente você coloca você como brasileiro, por exemplo, mas coloca você muito mais, a sua identidade pessoal, ela é muito mais do que uma nação, do que uma colocação política oficial de Estado. Ela se dá a partir do momento de uma compreensão daquilo que se vive. É um conceito específico dentro de singularidades sociais. Então, por isso que eu falei que no Brasil, a gente vai ter vários Brasis, porque as realidades são muito múltiplas. Você imagina, então, você saindo do Brasil, pegando o mapa mundi, por exemplo. A gente fala de uma questão aí, um fenômeno extremamente múltiplo e também muitíssimo interessante. O mundo é muito complexo, as relações humanas, culturais, as formas de vivenciar essas realidades também são muito distintas e muito complexas. A primeira fase do conceito de cultura vai se dar no contexto do colonialismo, no século XVI, ainda dentro de uma visão do evolucionismo. É um avanço europeu sobre o mundo. A gente tem na imagem aqui o Caramuru e a dominação dos indígenas. Quer dizer, pegar boa parte do processo de construção das Américas foi um processo dado pela violência, pela desconstrução da cultura. O processo de colonização nas Américas, não só no Brasil, mas nas Américas, foi um processo bem violento. E essa visão violenta a gente vai chamar de etnocentrismo, que é o julgamento das outras culturas a partir da perspectiva particular do povo que a julga, que a pertence e a que a determina para uma outra realidade. Certo? A segunda fase do conceito de cultura
está no contexto imperialista do século XIX. Veja bem, então do século XVI até o século XIX, até começar ali o pensamento de Boas, né, o pensamento do relativismo, de Franz Boas, do alemão, para depois a gente ter outras correntes, né, o estruturalismo, o funcionalismo, tantas correntes antropológicas, aí sim, científicas. Até então, o sistema ainda se dava, né, pela dominação sobre as populações nativas. Surgimento da antropologia evolucionista, também chamado de darwinismo social, uma perspectiva de evolução, não das espécies nesse caso, mas evolução das culturas, um processo que colocava peso nas culturas, que colocava não diferenciações, e sim controles, e sim graus de evolução. Perspectiva, então, da existência de uma escala pré-determinada de evolução rumo à civilização, ao qual tinha um modelo dual, que ele chamava de evoluído, que era o modelo europeu, né, que era aquele modelo já capitalista e industrial, pré-industrial, do momento histórico em que se vivia. Certo? Vamos então à primeira atividade? Resuma, com suas palavras, como a noção de cultura foi pensada na primeira e na segunda fase de reflexão. Escreva um parágrafo no seu caderno. Questão tranquila, objetiva, né? Vai colocar ali a primeira e a segunda fase. Tempinho para vocês. Até lá.
E aí, alunos, beleza? Pensaram nessa? Como eu falei, questão objetiva, né? Tá ali cara crachá, né? Pega ali a primeira fase, pega a segunda e manda ver. Então, a sua resposta deve considerar o contexto da primeira fase de reflexão sobre a cultura, que a primeira fase a gente vai chamar de colonialismo, que é do século XVI, e a visão etnocêntrica, né? Falou em colonialismo, falou em evolucionismo, o etnocentrismo predomina. E a segunda fase de reflexão sobre a cultura assinala o caráter evolucionista das teorias, que previam a evolução rumo à civilização, rumo a um tipo ideal de cultura. E uma perspectiva também etnocêntrica e, claro, eurocêntrica, já que pegava a Europa como centro, como ideal cultural dentro dessa perspectiva rumo à evolução. Beleza? Vamos continuar aqui, pessoal? Aí chegamos, né, no antropólogo alemão Franz Boas, e que tinha como base do seu pensamento, da sua teoria, a diversidade. O autor foi um dos principais expoentes do conceito de diversidade cultural. Ao contrário dos evolucionistas, Franz Boas tinha como objetivo o estudo das culturas no plural, não da cultura no singular. Aí sim, entramos na chamada antropologia científica, que é a antropologia da diversidade. E essa primeira corrente da antropologia da diversidade, de uma antropologia que vê o macro, que vê as extensas relações que existem entre as culturas, não mais uma visão micro, escalada, né, estereotipada. Essa escola, então, como a gente viu já na aula passada, vai se chamar relativismo. Capacidade, então, de relativizar diferentes culturas, né, capacidade de agregar, de acolher, né, de compreender que existe algo para além apenas daquilo que a gente vivencia. Certo? Então, o relativismo é a postura pela qual cada manifestação cultural é considerada legítima, sem grau de evolução, o melhor ou pior, o bom, o ruim, certo e errado, tá? Resultado da experiência cotidiana de determinado agrupamento humano, em sua interação constante com os outros grupos. É o reconhecimento da diversidade cultural como positiva. Aí sim, isso que é muito importante vocês terem sempre na mente de vocês, né? Para o conhecimento do dia a dia, para a prestação de algum tipo de concurso, algo assim, que a antropologia, a partir da ciência, ela tem como base a diversidade cultural. A positividade desse conhecimento antropológico está na diferença, está na diversidade. Tá certo? Vamos a mais uma atividade agora, pessoal, tendo esse conhecimento do relativismo? Leia a frase. De acordo com Boas, cada cultura deve ser explicada em seus termos e também comparada do relativismo. Por isso, cada cultura deve ser estudada e analisada em si. No entanto, nos referimos sempre nesse sentido a uma visão particularista, pois cada cultura é única. Explique com suas palavras os conceitos de diversidade cultural e relativismo. Né? Lendo o texto aqui parece que fica um pouco complicado, mas a partir do momento em que ele coloca que você vai ter que compreender os conceitos de diversidade e relativismo, já fica muito claro que está colocando os ideais de Boas, né, e se contrapondo ao ideal do evolucionismo. É aí que vocês têm que pensar. Então sempre recordem-se que relativismo e evolucionismo é água e óleo. Não se misturam, são, né, antagônicas entre si. Legal? Boa questão, tempinho para vocês fazerem.
E aí, alunos, pensaram nessa? Questão bem de boa também, faz a contraposição ao evolucionismo, né? Coloca o pensamento contrário, você já chega no relativismo. Então, você teorizar, né, pensamentos antagônicos. Né? Claro, a partir da teoria, colocar em prática também. Já que a nossa prática de vida, a gente tem que ter sempre a ideia de acolhimento em relação ao diferente, de respeito, não de preconceitos, né? Não de diferenças, não de, né, de uma linha, digamos assim, de um etnocentrismo dito, né, como na postura etnocêntrica. Vamos sempre ter esse pensamento acolhedor e compreender que a nossa prática cultural, ela não necessariamente vai ser melhor ou pior. Essa questão, então, é uma questão de prática, mas que sempre na diferença a gente consiga acolher. Né? E se vivenciar outra cultura não é uma necessidade de se mudar a nossa própria. Quanto mais você viaja, quanto mais você conhece, quanto mais você lê, mais você entende. Menos preconceituoso, estereotipado você se torna. Isso é muito importante, pessoal. Acolher e compreender essas multiplicidades que nós temos em relação à cultura. Sua resposta deve enfatizar que Franz Boas foi o autor e precursor da noção de diversidade, compreendendo as culturas sob o ponto de vista da pluralidade. Palavra-chave essa. Já a noção de relativismo enfatiza a legitimidade das diversas manifestações culturais, vistas como positivas. Então a diversidade, ela é algo positivo no sentido do relativismo. Maravilha? A identidade, quando a gente fala em identidade, a gente sempre fala na característica de um grupo social que partilha de um ideal, de valores e costumes e comportamentos formados ao longo de sua história. Então, temos sempre que pensar, quando a gente fala em identidade, pessoal, a gente fala de uma identidade nacional, uma ideia de nação, uma ideia de pertencimento. E também falamos de uma postura pessoal. Você vai ter identidade nacional, você vai ter identidade social, você vai ter identidade pessoal. Então, são esses valores que uma nação se configura, que às vezes uma sociedade se configura ou que você se configura. Quando fala-se que o Brasil é o país do futebol, todo mundo sabe o que é o futebol. Talvez nem todos gostem, mas é uma identidade nacional. O carnaval é uma identidade nacional, em termos de cultura, né? Tem certas alimentações, né? O feijão, né? Por exemplo, fala a feijoada, por exemplo. Talvez você possa não gostar da feijoada, mas você sabe o que ela é. Né? Aí, dentro de uma identidade nacional, você vai criando suas próprias identidades. E hoje, no mundo global, às vezes, você, enquanto ser humano, você tem uma perspectiva de mundo que nem sempre te pertence em localidades. Né? A pessoa nasce no país, mas gostando de comida japonesa, gostando do futebol europeu, né? Enfim, a coisa se modifica muito, porque identidades, né, elas se misturam dentro do contexto de como as pessoas nos veem e de como nós vemos nós mesmos e vemos outras realidades. Né? Isso é muito interessante. Então, nessa retomada, fazendo essa breve analogia aí para vocês compreenderem. Bacana? Então, a identidade é a consciência de pertencer a determinado grupo. Seja por características comuns de gênero, de origem étnica, de nação, ou por interesses específicos, crenças, entre outros. Né? Vai ter algo que vai te trazer enquanto brasileiro e tem algo que vai te trazer para além de ser brasileiro. Né? É algo complexo, mas que vocês têm que sempre estar relativizando. A identidade é muito ampla. E a identidade cultural é que vai trazer essas possibilidades. Né? Porque é a partir da nossa identidade cultural que nós construímos a ideia de quem sou eu, de quem somos nós e de quem são os outros. Né? E no mundo global é isso. Não dá mais fronteiras. As fronteiras, elas estão no limite de estados. Mas a partir da internet, das redes sociais, do conhecimento da TV, né, dos filmes, dos seriados, das viagens, a gente perde um pouco a ideia do que é fronteiras. Então, culturalmente falando, a gente é cada vez mais aberto. A forma como fazemos, muitas vezes, põe em evidência fronteiras sociais ligadas à classe, socioeconômica, etnia, gênero. É claro que a economia, é claro que a sua etnia, é claro que aonde você vai nascer, qual que é a sua perspectiva, quais são as ferramentas que você vai ter na vida também vai possibilitar maior ou menor conhecimento. Mas, de fato, é uma questão muito, muito complexa e muitíssimo interessante. Legal?
Então, na aula de hoje, nós abordamos o conceito de cultura considerando suas fases de reflexão. Retomamos os conceitos de diversidade, relativismo e identidade. Bacana? Muito obrigado a vocês, então. Até uma próxima oportunidade. Forte abraço.